Boa tarde, queridos irmãos e queridas irmãs. Eu agradeço a direção da nossa casa, a Luz Divina, por mais esse momento de reflexão, e especialmente ao meu mentor espiritual, por estar sempre ao meu lado e por me inspirar na preparação desta palestra. Com muita alegria pela oportunidade de aprendizado sobre o tema deste mês, as curas de Jesus, e dentre tantas curas maravilhosas, hoje vamos refletir sobre os 10 leprosos, uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Esse é um tema muito apaixonante para mim, pois confesso que há muito tempo venho tentando entender melhor o porquê da resposta tão diferente e individual entre pessoas, diferentes indivíduos, ao mesmo tratamento proposto e também os porquês de adoecermos. A saúde, conforme define a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar físico, psíquico e social. Na visão espírita, devemos ainda acrescentar o bem-estar espiritual, e vamos ver e entender o porquê. A saúde e também a falta de saúde, ou a doença, como nós chamamos, deve ser entendida a partir da tríplice realidade do ser humano, que é espírito, perispírito e corpo físico. Conforme escrito no Livro dos Espíritos, em resposta à pergunta 115, o espírito é a essência inteligente, imortal e indestrutível. É criado simples e ignorante e está sempre em processo evolutivo, adquirindo experiências através das provas que se apresentam nas sucessivas reencarnações. Além dessa carência evolutiva por provas, nós, como seres imortais que somos, acabamos muitas vezes por nos exceder, afrontando as leis divinas, que estão gravadas na nossa própria consciência. E temos que passar por expiações para reparar os enganos cometidos. As tribulações da vida, durante as nossas várias encarnações, também são causadas pela nossa imprudência, pela nossa invigilância, que acabam por ocasionar o grande número das atuais aflições que muitas vezes vivemos. Como vimos na Gênese, capítulo 14, item 7, o perispírito é a condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência. É o reflexo, por assim dizer, do campo mental do espírito sobre os fluidos que vibram e se agrupam em torno daquilo que o espírito emite. O perispírito possibilita a ligação entre o espírito e o corpo físico, que se liga a este molécula a molécula. O corpo físico é um agregado perecível de células e tecidos que se sustentam pelo fluido vital, pelo conjunto de energias presentes nas reações bioquímicas complexas que ocorrem dentro e fora das nossas células. O fluido vital dá um automatismo incrível para as funções dos mais diversos órgãos e é sustentado pela retroalimentação do perispírito. O espírito, então, é a cerne das nossas necessidades, que se refletem energeticamente nos tecidos perispirituais, os quais, por sua vez, vibram, causando harmonia ou falta de harmonia no nosso corpo físico. Uma doença se instala, então, nesse contexto espiritual de provas e expiações e pelas imprudências que nós, como espírito, que somos, geramos para nós mesmos, nessa ou em encarnações anteriores. Quando eu falo sobre imprudências, podemos entender também pelos excessos alimentares, consumos de bebida alcoólica, tabagismo, falta de sono, falta de descanso, do descanso tão necessário para restabelecer as nossas energias, pelo estresse que vivemos na atualidade cada dia mais intenso, que libera substâncias que agridem as nossas células, agridem os nossos tecidos e órgãos. Também pela falta de atividade física e, mais ainda, pelos nossos pensamentos
e vibrações não salutares, entre tantas outras atitudes que já tivemos ou que ainda temos. Dessa forma, devemos refletir sobre quando uma pessoa está doente no corpo físico, é difícil saber se esse é o fim ou é o começo do processo. Ou seja, não sabemos ao certo se a doença é proveniente da nossa parte espiritual quando desequilibrada, ou do nosso perispírito, ou de ambos, ou se é apenas consequência física de uma dificuldade evolutiva anterior, ou consequência das nossas próprias atitudes invigilantes. Da mesma forma, a cura deve ocorrer nos 3 níveis e apenas será profunda, verdadeira e permanente se o processo espiritual for sanado para que a saúde se restabeleça de dentro para fora. Voltando então às curas de Jesus e à cura dos 10 leprosos, temos aqui oportunidades realmente muito importantes de reflexão. O portador de hanseníase, também conhecida como lepra, possivelmente se contaminou espiritualmente no passado próximo. Ontem, soberbo e egoísta, se banhou nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios nas tamareiras solitárias. Retomou aos caminhos de tormento para se redimir penosamente. O legado que recebeu foi fruto do seu próprio merecimento por ações anteriores. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde e ingrato, mas deseja a sua renovação. Isso está no livro Primícias do Reino, de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 13. Vamos ver então a passagem da cura dos 10 leprosos. Indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, vieram ao seu encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz e disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, os vendo, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Enquanto se dirigiam para o templo, ficaram curados e se maravilharam disto. Mas dos 10, apenas um retornou para agradecer ao Senhor, a lhe bendizer a intervenção divina. E Jesus lhes disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por que razão Jesus instrui os doentes para relatar o acontecimento aos sacerdotes? Porque mandava a lei mosaica que, quando um leproso fosse curado pelo poder divino, que ele devia se apresentar ao sacerdote para que fosse considerado purificado e pudesse se reinserir na sociedade de origem. Sensível a todos os aspectos da dor, a intenção de Jesus era não só restabelecer a saúde dessas pessoas, mas também garantir que elas seriam totalmente restauradas à sociedade normal, recebendo oficialmente um atestado de saúde e podendo, com o aprendizado adquirido, mudar o comportamento. A cura de leprosos ou portadores de hanseníase e de tantas outras doenças realizadas por Jesus teve como base a fé do enfermo. O poder da fé se demonstra de modo direto na ação magnética, por intermédio de Jesus, que, atuando sobre o fluido universal, lhe modifica as qualidades, permitindo a cura da moléstia em questão. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, associar uma fé ardente, pode, pela força de sua vontade, dirigida para o bem, realizar esses fenômenos de cura e outros tantos, tidos antigamente por milagre, mas que não passam do efeito de uma lei natural. Como vimos, só um dos doentes, dos leprosos, retornou para agradecer a Jesus, e esse era samaritano. Curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava a Jesus, ao mesmo tempo, uma lição e exemplo de tolerância. Os judeus tinham os samaritanos em desprezo, como heréticos, fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Jesus, mostrava que havia nele maior soma de fé verdadeira e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos,
ao acrescentar tua fé te salvou, fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior de adoração. Os outros também tinham sido curados, e fora de grande importância que isso se verificasse, para que ele pudesse dar a lição que tinha como objetivo tornar evidente a ingratidão. Nós não sabemos o que aconteceu com os outros doentes, nem se eles teriam se beneficiado da graça que lhes foi concedida. Há 3 pontos diferentes entre este relato no Evangelho de Lucas e o relato do Evangelho de Marcos, que descreve a cura de uma forma um pouco diferente. Primeiro, o número de leprosos, que era maior no Evangelho de Lucas, 10, ao invés de 1 no Evangelho de Marcos. Segundo, a limpeza ou cura das lesões da pele não foi por contato magnético direto, mas por irradiação natural das energias superiores do Cristo. Em terceiro lugar, Jesus deu a instrução para informarem a cura aos sacerdotes, para que pudessem ser reinseridos na sociedade. A lepra era uma doença temida nos tempos bíblicos. Além de sofrer de deficiência física e desfiguração, uma pessoa portadora de lepra era considerada ritualmente impura e proibida de entrar em contato com as pessoas saudáveis. Segregados da sociedade, aqueles que sofriam da lepra viviam na periferia das cidades e pediam esmolas, contando com a caridade para a sua sobrevivência. Conscientes de sua impureza e do risco de transmissão da sua doença, tão contagiosa, os 10 leprosos tiveram cuidado para não se aproximar muito de Jesus, quando por ele clamaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Mas a distância não impediu que o Senhor manifestasse sua graça e misericórdia. Através das curas, Jesus demonstrou a necessidade do amor a Deus e da confiança e fé absoluta no seu poder e vontade. E por que Jesus não curava a todos que porventura estivessem doentes? A doença é um tratamento da alma, dentro do mecanismo da evolução humana. É a filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais dos desequilíbrios espirituais, como nós já vimos. Acaba por funcionar como processo que induz a reflexão e maior disciplina das atitudes, enquanto não produzir seus efeitos benéficos na conscientização dos indivíduos, não deve ser suprimida. De todos os enfermos que o procuravam, Jesus curou somente aqueles em que os efeitos purificadores da enfermidade já haviam atingido seu objetivo reequilibrante, ou aqueles que já apresentavam condições para receberem esse auxílio no corpo físico. O relato da cura dos 10 leprosos também nos traz uma outra lição preciosíssima sobre gratidão. Será que existe um samaritano em nós? Nós costumamos ser gratos? A palavra gratidão tem origem no termo do latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou grato. Também deriva de gratia, que significa graça. Sentir-se grato é associado a um estado de espírito e não se refere somente a bons acontecimentos. A sensação de gratidão pode estar relacionada a todos os acontecimentos da vida e também pelas experiências ruins que certamente trouxeram algum tipo de aprendizado. Quando a gratidão atinge seu nível máximo, ela gera um estado de bem-estar que transforma as relações entre as pessoas, as aproximando pelo amor sublime. Traz consigo uma série de outros sentimentos, como amor, fidelidade, amizade, parceria, entre outros tantos. Existem estudos que apontam que o sentimento genuíno de gratidão pode estar ligado à sensação de grande bem-estar, e quem a experimenta acaba por se sentir mais próspero, tranquilo e feliz. A vida nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. E quem é grato se torna uma pessoa melhor e atrai o que há de melhor. A gratidão faz bem à saúde, pois traz também sintonia plena com o plano superior da vida. Deveríamos agradecer pelo menos uma vez a cada período do dia.
Pela manhã, ao acordar, pois cada dia é uma dádiva, uma nova oportunidade para reparar nossas falhas. É como se fosse uma nova encarnação. À tarde também, quando almoçamos ou quando olhamos o crepúsculo tão lindo. Devemos agradecer até quando estamos no trânsito, no congestionamento, que nos oferece a possibilidade de desenvolver várias virtudes, como a paciência, a tolerância, a indulgência, principalmente com alguns motoristas inconvenientes. Devemos agradecer também à noite, por mais um dia repleto de oportunidades e desafios para o nosso aprendizado constante. Agradecer sempre, ser gratos à vida que Deus nos presenteou, por mais um dia de vida e por tudo de maravilhoso que nos cerca. Nossas famílias, nossas casas, pela possibilidade de estarmos aqui nesta casa que nos acolheu, juntos nesta tarde, refletindo sobre a cura de Jesus. Agradecer hoje, amanhã, depois de amanhã, agradecer sempre. Qualquer coisa no dia a dia pode ser motivo para reclamar ou agradecer. O que fará a diferença será a nossa escolha. A vida nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Mesmo assim, algumas pessoas costumam reclamar de tudo. Quando chove, reclamam do mau tempo. Quando faz sol, reclamam porque está quente demais. Quando anoitece, gostariam que o dia durasse mais. Quando está de dia, mal podem esperar para anoitecer, chegar em casa e descansar. Se o tempo passa depressa, reclamam que o dia deveria ter umas 12 horas a mais. Se o tempo é vagaroso e demora para chegar algum momento esperado, ficam ansiosos e reclamam da morosidade com que as horas estão passando. Tudo, sem exceção, parece ser motivo para reclamar. E quando tudo está bem, esquecem de agradecer. Mas a misericórdia divina, reconhecendo a necessidade de mudança deste padrão, oferece a dor, a expiação, para o auxílio à nossa evolução, para que humildemente nos coloquemos diante do Senhor da vida e, em definitivo, conseguimos nos libertar desse padrão infeliz, de ingratidão, sem conseguir enxergar todas as maravilhosas bênçãos que nos rodeiam, e para que possamos acordar renovados para um novo mundo de regeneração. Todos podemos e devemos mudar a sintonia da reclamação, quando presente, para a gratidão, para que venham estas energias positivas que nos trazem tanto bem-estar. Na questão 937 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos sobre ingratidão, a resposta é que a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta se deparará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi, afinal, colhemos o que plantamos. A reclamação reflete postura de orgulho, ao passo que gratidão é resultado de atitude humilde. Além disso, nossos sentimentos são resultados dos nossos pensamentos. O primeiro sentimento que o Evangelho nos ensina é o de reverência e gratidão ao Criador das nossas vidas, Deus nosso Pai. Devemos atentar para o que é positivo, registrar as coisas simples e boas, fazer contas de todas as dádivas que já recebemos. Semelhante atrai semelhante, reencarnações após reencarnações, vamos formando as nossas vidas ao nosso redor de acordo com os nossos pensamentos. A reclamação nos fecha para a sintonia com o auxílio superior. A gratidão facilita a sinergia, principalmente com aqueles que inspiram a harmonia e ao equilíbrio dela decorrente. Agradecer faz bem à saúde integral do indivíduo, que se sente mais aberto ao plano superior da vida, e o contato com os amigos espirituais, que pode nos inspirar através da nossa intuição, gradativamente nos intuindo ao serviço do bem. São Tomás de Aquino escreveu um tratado de gratidão, e segundo ele, este sentimento possui 3 diferentes níveis de compreensão: um nível superficial, um nível intermediário e um nível mais profundo. O nível superficial é o nível do reconhecimento intelectual, do nível cerebral, do nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento,
do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo. É o nível do que nós nos sentimos quando nos sentimos vinculados e comprometidos com essas pessoas que tantos bem por nós fizeram. O homem esquece facilmente do bem que recebeu, para preferencialmente se lembrar mais do que o aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, mesmo sem termos pedido, quase sempre ficaríamos surpresos de termos recebido tanto e do tanto que todas essas coisas maravilhosas que recebemos se apagaram nas nossas memórias, com a nossa ingratidão. A gratidão é também um medicamento para o espírito e um sentimento de almas elevadas. Com a disciplina, controle dos nossos pensamentos e atitudes, abandono do costume de reclamar e foco no propósito da vida, entraremos em conexão direta com planos elevados e passaremos a ter uma postura mais otimista na vida. Precisamos ser gratos para evoluir. A gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas, segundo Joana de Ângeles. Devemos agradecer a Deus por todas as oportunidades e recursos que nos são concedidos. A prática do bem e a ajuda sincera aos nossos semelhantes são a melhor maneira de expressar a nossa gratidão ao Pai e a Jesus pelo muito que deles recebemos. Mais importante é saber que devemos expressar a nossa gratidão não somente com palavras, mas também com os nossos atos. Agradecer aos nossos pais, irmãos, amigos, instrutores, a todas as pessoas que direta ou indiretamente nos auxiliam, nos ajudam e nos ensinam de maneira diferente. Muito importante também é saber que a gratidão é um sentimento que todos temos o potencial de sentir e que não devemos ter a expectativa da retribuição dos outros. Devemos fazer a nossa parte sem criar expectativas, já que cada um está num momento diferente da evolução. Praticar a caridade na expectativa do reconhecimento, seja de quem recebeu o ato da bondade ou do grupo social à nossa volta, é ter vaidade. Então, a caridade deve ser despretensiosa. A nossa gratidão pode ainda ser expressa por uma simples prece que repercutirá em prol do benfeitor, que possa nos ter feito um bem, a alguém que necessite e a nós próprios. A gratidão nos oferece ainda uma pequena amostra do que é felicidade. Quando você sente gratidão, está concentrando sua atenção em Deus, em todas as bênçãos que Ele lhe presenteia. Sobretudo, sejamos gratos até aos males que nos fazem, pois são estes que nos auxiliam em nossa caminhada e em nosso desenvolvimento, pois nos dão a oportunidade de refletir, de perdoar ao próximo e a nós mesmos. Conforme aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, a vida é um presente a todos nós. Devemos lembrar o ensinamento do apóstolo Paulo. Em tudo, dai graças. Esta frase está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Termino com uma parte do lindo poema da gratidão, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Edivaldo Franco. Quem tiver oportunidade deve ler esse poema inteiro, pois ele é maravilhoso. Em seus versos, Amélia nos convida a uma nova forma de sentir e viver a vida. Vamos a ele, então. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo que me destes e pelo que me dá. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão da glória. É tão maravilhoso ter um lar, não importa se esse lar é uma mansão ou um ninho, uma tapera, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, de pai, de mulher ou de marido, de filhos ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas eu, se não tiver alguém para me amar, nenhum teto para me aconchegar, nenhuma cama para deitar, nem outro abrigo para me confortar, nem um ombro para eu chorar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu,
como o leito de repouso e o suave lençol, e ao teu lado ninguém existir para me consolar, não reclamarei, pois eu tenho a ti. Direi ainda: obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida. Obrigada, Senhor, porque nasci, porque creio em ti, porque me socorres sempre com amor, hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor.